Bom dia, meus irmãos. Paz no Senhor Deus, elevando o nosso pensamento a Ele e pedindo sabedoria, paz, saúde e felicidades para todos nós. Amém. O tema de hoje é: você acha que a ira de Deus é igual à nossa ira? Nós vamos continuar com o primeiro capítulo de Romanos, versículos apenas de 16 a 20. São versículos muito importantes. O que é que você acha sobre a ira de Deus? A gente, quando fica irado, a gente já sabe o que é que acontece. Muitos de nós perdemos o controle e nós dizemos que nós jogamos o cocô no ventilador, não é? Muitas vezes também nós saímos derrubando mesa, jogando cadeiras, batendo portas. Isso aí é uma maneira da gente mostrar a nossa ira. Mas será que a ira de Deus era assim? O que é que vocês acham? A gente vê o tempo todo as pessoas falarem sobre a ira de Deus. Nós também estamos estudando isso em Apocalipse. Muita coisa está acontecendo em Apocalipse e a gente fica de queixo caído de ver como é que a ira de Deus está sendo aplicada sobre a terra. Mas veja, gente, sobre a nossa live passada, por exemplo, eu toquei num assunto que para muitos foi difícil de ouvir, mas veja que aquilo que está na palavra de Deus não é de nossa escolha a gente arrumar um jeitinho para a gente encontrar uma saída para continuar no pecado, não. A gente tem que viver de acordo com a lei de Deus, transformando os nossos sentimentos, parando de ser tão possessivo, tão ciumento, uma pessoa controladora. Todas essas coisas a gente tem que ir eliminando da nossa vida, porque aqui nesta terra ninguém pertence a nós e nós também não pertencemos a ninguém. O nosso destino é Deus, eu espero, porque é a Ele, nosso Criador, que nós pertencemos. Vamos à palavra de Deus e depois nós retornaremos com as explicações. Leitura de Romanos, capítulo 1, versículos de 16 a 20. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo começa neste trecho de uma forma assim muito interessante, dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. E para a gente entender isso aí, a gente tem que pensar na situação daquela época, na situação do apóstolo Paulo. Eu voltei alguns capítulos de Atos atrás e fiz algumas anotações. Eu escrevi aqui: ele havia sido preso em Filipos, ele havia sido perseguido e saiu às pressas de Tessalônica. Ele foi severamente batido e dado por morto em Bereia. Ele foi caçoado em Atenas. Ele foi visto como idiota em Corinto. Ele foi apedrejado na Galácia.
Veja, tudo isso o apóstolo Paulo passou nessas viagens missionárias que ele fez. E muito mais. Isso aí são as coisas mais relevantes que eu copiei para vocês. Mas então, quando ele diz que eu não me envergonho da palavra de Deus, significa que nada que o ser humano lhe faça vai fazer com que ele mude de atitude para agradar o ser humano, porque ele está envergonhado, porque ele está com medo das consequências. Ridicularizado, caçoado, ser fisicamente agredido, nada disso faria com que o apóstolo Paulo se envergonhasse de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estava certo de que Cristo era o Messias. Os judeus daquela época queriam Paulo ao arrependimento, porque Paulo era um estudante na sinagoga. Então, para Paulo se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, significa que Paulo estava, de certa forma, traindo toda a sua origem. Então, para Paulo, retornar para ele seria como que se Paulo estivesse declarando que ele estava se envergonhando do Evangelho do Cristo. Compreendamos que a salvação foi o objetivo principal que Cristo veio e ele foi crucificado por todos nós. O objetivo principal era nos salvar dessas forças satânicas, nos salvar dos pecados e tudo mais. E o apóstolo Paulo continuou batendo firme no assunto sobre a salvação. E não existe salvação se a gente não deixar o pecado do lado. Isso eu acho que hoje, para todos me seguindo, já está claro. Que uma pessoa carregada do pecado, sem arrependimento, sem uma transformação de vida, ela é uma pessoa morta para Deus. É uma pessoa que, consequentemente, não será salva. Os versículos 16 e 17 são base de todo o livro de Romanos, que é a salvação e é sobre a fé. Aqui no versículo 17 ele está dizendo que está escrito que o justo viverá pela fé. Então, nós já discutimos que se nós estamos imersos no pecado, dando poder à nossa natureza pecaminosa, nós não seremos salvos. E a pessoa que será salva, ela é uma pessoa justa. Mas veja que quanto mais mergulhados na nossa natureza pecaminosa, a gente tende a ser mais injusto, não é verdade? Injustos para conosco mesmos e também para com o próximo. Por que eu digo que nós somos injustos para conosco mesmo? Porque dependendo do pecado que a gente está cometendo, a gente está colocando os nossos pés lá no abismo. Então, a gente está revertendo esse processo de injustiça contra nós mesmos e contra o nosso próximo quando nós envolvemos os outros no nosso pecado. Que a maioria das vezes, eu já fiz um vídeo sobre isso, a gente não peca sozinho, a gente leva os outros, a gente enreda os outros para pecar junto com a gente. E aí o pecado não é um pecado tão simples, porque tem esse segundo lado, essa segunda hipótese aí. Esse processo de justiça vem à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai tentando fazer a coisa certa. E acertando, toda vez que a gente vai acertando, obedecendo a palavra de Deus, a gente vai sendo mais justo. E à medida que esse senso de justiça vai entrando em nós, a gente vai vivenciando isso, o que acontece? Jesus Cristo vai acrescentando a fé em nós, porque a fé é um dom vindo de Deus.
A fé não é algo que a gente tem que fazer uma obra para adquirir fé. Então, é um processo complicado aí, porque a fé sem obras não existe. Por quê? Não no sentido da gente fazer uma obra para adquirir a fé, porque a fé é dom de Deus. Não. Mas a pessoa que tem fé, ela é justa e ela faz algo pela causa de Deus. Ela vai trabalhar no Evangelho, ela vai trabalhar pela sua evangelização, pela evangelização das pessoas à sua volta, vai procurar eliminar o pecado da sua convivência. Ela não vai ser uma pessoa que vai motivar a outra a pecar. A gente não pode ser ferramenta de pecado e de destruição para nenhum outro ser humano. Isso não é verdade? Sim, diretamente ou indiretamente, se a gente tem o senso da justiça de Deus em nós, a gente não pode, de maneira nenhuma, proporcionar algo para alguém pecar. De maneira nenhuma, a gente tem que agir com mais justiça. Continuando, Paulo vai dizer que o homem tende a suprimir a verdade pela injustiça. A gente vê constantemente o nosso senso de verdade não é a verdade de Deus. Aquilo que a gente decide ser verdade faz sentido para nós, mas muitas vezes não tem um senso de lógica, porque a gente tem essa natureza pecaminosa. Entra aquele desejo de possuir, o ciúme, a malícia, o engano, o egoísmo, a gente querer ter mais e mais poder, mais posses financeiras. Tudo isso vai mascarar o nosso senso de justiça. E muitas vezes a gente fica chocado quando a gente ouve um pregador falar sobre a justiça de Deus. Por quê? Porque a gente ainda não entende a justiça de Deus propriamente dita. Por quê? Porque a gente vive num estado de impiedade, ao invés de viver na piedade, porque a piedade nos leva a respeitar mais o nosso próximo, a amar mais o nosso próximo, não é verdade? Sim, eu acho que sim, porque tudo está conectado. Não existe amor sem piedade, sem misericórdia, sem a gente desejar todo o bem para o outro. Então, muitas vezes a gente cria um Deus ilusório, um Deus que vai concordar com a gente, um Deus que vai apoiar a gente, mas na realidade esse Deus que está lá em silêncio, ele está nos condenando. E a gente não aceita isso, a gente aceita que ele está nos aceitando porque ele está em silêncio. Mas esse silêncio de Deus faz parte da sua misericórdia, desse tempo que ele está nos dando antes da sua ira. Você já chegou à conclusão o que é a ira de Deus? Porque a ira de Deus, ela é planejada. Ela tem um dia certo para acontecer. E por que é que essa ira vai acontecer num dia certo, gente? Vocês já descobriram o porquê? Olha, já tem mais de 2000 anos que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo, além de morrer pelos nossos pecados, ele nos deixou a boa nova. Aí Jesus Cristo se foi, o que é que aconteceu conosco? Nós continuamos naquela vida pecaminosa. Bem poucos de nós temos redimido totalmente. A gente está naquele limbo, muito presos a esta vida terrena. Aí, o que acontece no dia do Senhor, que é o dia em que Ele vai derramar a sua ira sobre a terra. A gente está estudando isso em Apocalipse. Algo inacreditável.
Algo que tem muita gente que me fala, eu não me sinto bem em estudar o livro de Apocalipse. Por que isso? Porque as pessoas estão acostumadas a imaginar um Deus bom, maravilhoso, que tudo que a gente fizer, Ele vai dizer: que bom, meu filho, continua, você está fazendo tudo certo, você está perdoado. Mas não é assim, as coisas têm consequência. Então, o que é que significa a ira de Deus? É o dia que Ele oficialmente vai repreender a todos nós que continuamos na rebeldia. Continuamos nos fazendo de surdo e mudo, não ouvindo o que Ele quer dizer. Gente, vocês podem me bloquear no Facebook, podem me bloquear no YouTube, mas vocês não conseguem bloquear a Deus. Isso com certeza. Então, vamos, enquanto é tempo, estudar a sua palavra e considerar a verdade. Deixar essa ilusão do lado. Porque bloquear Deus, vocês não vão conseguir, eu não vou conseguir, ninguém consegue. Então, no dia da ira do Senhor, o que é que vai acontecer? Ele vai, em fases, começar a eliminar todo o mal que está nesta terra, todas as artes satânicas, todas as pessoas que estão debandadas com Satanás. Ele vai fazer uma limpeza neste planeta. Uma limpeza, o processo, que é um processo muito difícil para trazer as pessoas ao arrependimento através da dor, porque elas não querem ir de livre e espontânea vontade. Então, isso é a ira do Senhor. Vou ler para vocês o que está escrito em Salmos 2:5. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Aí está, é uma repreensão, e uma repreensão com planos, porque Deus não vai pegar ninguém de surpresa. A única surpresa que nós teremos é que nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai retornar. Essa é a única surpresa, porque o resto está revelado em Apocalipse. E também em toda a Boa Nova a gente encontra explicações sobre o dia do Senhor. Eu olhei aqui alguns tipos de ira do Senhor que a gente já conhece, a gente tem uma ideia através da palavra ou através de acontecimentos. A primeira ira é a ira eterna, que é o inferno, que é aqueles que não quiseram ouvir, passaram por tudo que tiveram passar e ainda não se redimiu, eles vão para o inferno. Essa é a ira eterna. A ira escatológica, que é aquilo que vai acontecer na época da tribulação até o final dos tempos. A ira de Deus derramando sobre a terra, tentando trazer o povo para ele. Essa é a ira escatológica. E daí vem a ira cataclísmica, que a gente vê acontecendo em muitos episódios. A ira cataclísmica aconteceu em Sodoma e Gomorra. E também a ira do dilúvio. A ira que ninguém de nós quer nem saber é a ira do abandono. Que todos nós dizemos que nós temos Deus e fazemos os pecados mais horríveis, mas Deus, na realidade, Ele está afastado de nós. Ele está deixando a gente, no nosso livre-arbítrio, escolher voltar para Ele. Agora, quando a gente escolhe o pecado, Ele está nos deixando através dessa ira do abandono. Não significa que Ele está aplaudindo o pecado que a gente vê acontecendo aqui na Terra, de jeito nenhum. Essa é a ira do abandono, famosa e conhecida. Nós nos tornamos cada vez mais mortos para Deus, mais distantes dele.
Mas a gente vê, ao analisar o ser humano, a gente vê que Deus plantou em cada um de nós o senso da sua existência, da sua justiça, e que o homem precisa ser salvo. E como é que a gente sabe disso? Porque todo ser humano, antes de cometer o pecado, ele sabe que vai cometer o pecado. Ele sabe que ele tem a chance de escolher entre o bem e o mal, entre Deus e o Satanás. Então, a sementinha está plantada dentro de nós. Não é que a gente não recebeu isso de Deus, porque isso nos foi dado gratuitamente e é dado através do Espírito Santo. E aí termina falando da atribuição invisível de Deus. O que é essa atribuição invisível de Deus? É que nós conhecemos todo o poder de Deus, toda a sua manifestação de poder através daquilo que Ele criou. Ele como Criador do universo, Ele como Criador de todos os seres vivos, de todas as espécies de animais que existem na Terra, o mar, o ar, tudo, o sol, nós sabemos, nós damos essa atribuição a Deus. Então, essa é uma atribuição invisível de Deus e ninguém pode provar o contrário. E Deus também prova ser de natureza divina. Como que Ele prova ser de natureza divina? Através da sua misericórdia. Porque se Deus não fosse de natureza divina, Ele já tinha acabado com todos nós, pulverizado toda a população da terra. Mas veja quantas chances Deus já deu aos israelitas, aos seus descendentes. Daí mandou o seu Filho unigênito aqui na terra para morrer pelos nossos pecados. E nós continuamos na mesma, e Ele está esperando. Então, o que está por vir muito breve é a sua ira, que Ele vai nos repreender severamente por tudo isso. E a gente tem que pensar sobre isso e mudar o nosso plano de vida, mudar completamente. Vamos viver uma vida nova. Voltar para Deus, fazer o que é certo, ser mais honesto, mais verdadeiro, mais justo, amar o nosso próximo. Vamos orar um pouquinho, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e recitar o versículo de Números. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Muito obrigada, meus amigos, pela sua presença, pela sua paciência. Muito obrigada, que Jesus te dê paz no dia de hoje e sempre. Amém.